Olá, classe del sexto ano, tudo bem com vocês? Vou falar em português para vocês me entenderem. Antes de começar a aula, eu queria deixar um recado. Depois que você assistir a aula toda, coloque o seu nome no comentário, por favor, tá? Então, vamos começar a aula hoje ouvindo um texto, tá? Esse áudio é do CD do seu livro, que você pode colocar depois no Note ou no computador e escutar novamente. Quem não tiver o CD, não tem problema, faz uma leitura normal, certo? Então, é um diálogo que vamos escutar agora, tá certo? Então, prestem atenção. Página 21, actividad 1 y página 22, actividad 2. El primer día de clases. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola Tony, muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Mira, esta es Leticia, es nueva en el colegio. Hola, ¿qué tal? Soy Leticia, pero mi familia y amigos me dicen Leti. Hola Leti, soy Roberto y todos me dicen Beto. ¿De dónde eres? Soy de Bogotá, pero vivo en Madrid desde hace 2 meses. ¿Estás en nuestra clase? No, estoy en octavo grado, tengo 13 años. ¿Cuántos años tienes? Tengo 11. Bueno, la clase ya va a empezar. Nos vemos más tarde, Beto. ¿Vamos, Leti? Sí, claro. Hasta luego, Beto. Adiós. Então, acabamos de ouvir o diálogo, né, que está na página 22, e vocês ouviram também no diálogo ele falando da página 21, que é a primeira questão. Então, você lê novamente ou escuta, né, o diálogo e responde a primeira questão, que está na página 21, e responde as questões 2, 3 e 4, que estão na página 23, tá certo? Na página 23 também tem um conteúdo chamado hipocorísticos, apodos, sobrenombres e apelidos. Então, a gente vai entender agora qual é a diferença entre eles, o que é cada um deles, tá? Isso está na página 23 do livro, tá? Então, os hipocorísticos, eles se referem a uma pessoa de maneira carinhosa e, no geral, se baseiam no próprio nome. Então, por exemplo, Letícia, Lete, como a gente viu no diálogo, Roberto, Beto, Tony, Antônio, tá? Então, eu me refiro a uma pessoa de maneira carinhosa e geralmente é do próprio nome, tá? Os apodos, eles se baseiam na característica da pessoa. Então, ou eles podem vir acompanhando o nome ou podem substituir. Então, por exemplo, Juan, ele chistoso. O que é chistoso? É engraçado, né? Aquela pessoa que faz muita piada. Então, Juan, o engraçado. Então, eu coloquei, né, a característica de Juan, porque ele é uma pessoa engraçada, que pode acompanhar o nome, ou eu posso dizer ele chistoso, quer dizer, o chistoso, o engraçado. Então, a gente já vai saber de quem está se referindo, tá certo? Os sobrenomes, eles são bem parecidos com os apodos. A diferença é que vem acompanhando com um artigo. Então, eu digo assim, Juan, Elinho, Juan, o menino. Então, eu sempre me refiro, né, à pessoa, também é uma característica também da pessoa, só que eu coloco com o artigo. Os apelidos são os sobrenomes no português, tá? Os sobrenomes que são as origens de família, né? Hernandes, Ferreira, Alves, Silva, Alencar. Então, esses sobrenomes que a gente chama aqui no português, em espanhol é chamado de apelido. Então, quando você vai a um país que fala espanhol, eles perguntam, como te llamas? Aí você vai dizer, me llamo Maria, por exemplo. E tu apelido? Então, você vai dizer o sobrenome, Hernandes, tá? Então, você vai sempre apelido, quer dizer sobrenome em português, tá? Então, fica atento para não confundir com o sobrenome mesmo daqui do Brasil, certo? Então, apelido é o sobrenome, é a origem da família, tá ok? Então, tá na página 23, como eu te falei, e pode ir lá dar uma lida, né? Dar uma revisada e responder a página também 23, a questão 6.
Então, vai responder, né, as questões referentes ao texto e a questão 6, que é referente a esse conteúdo, tá? Podem dar uma olhada também na internet, né, para poder se auxiliar. Então, façam, tá? E estudem. E aí, nós vamos agora, na página 25, conjugar os verbos irregulares no presente do indicativo. Então, aí tem os verbos ser, estar, tener e a ser. São 4 verbos que são irregulares. O que é um verbo irregular? É aquele verbo que, quando eu conjugo, em alguma pessoa vai sofrer alteração, né? Vai ter mudança, vai ser diferente dos demais. Presente do indicativo, a gente sabe que é o tempo que indica o hoje, né? O que está acontecendo agora, tá? Então, conjugando o verbo ser no presente do indicativo, eu conjugo eu sou, tu eres, ele, ela, ustedes, és, nós outros, nós outras somos, vós outros, vós outras sois, eles, elas e ustedes são. O verbo estar, eu estou, tu estás, ele está, nós outros estamos, vós outros estáis e eles estão. Então, observe quando eu conjuguei o verbo ser, eu sou, tu eres, ele és. Olha como modificou. Quando eu conjuguei o verbo estar, eu estou, tu estás. Então, teve mudança, é um verbo irregular. Quando eu conjugo o verbo a ser, que é o verbo fazer, eu hago, tu haces, ele hace, nós outros hacemos, vós outros haceis e eles hacem. Então, eu hago, tu haces, ele hace. Então, observe que houve modificação. A primeira pessoa foi diferente dos demais, certo? Então, é um verbo irregular. O verbo tener, eu tenho, tu tienes, ele tiene, nós outros tenemos, vós outros tenéis e eles tienen. Então, eu tenho, né? Tu tienes, ele, ustedes tienen, nós outros tenemos, vós outros tenéis, eles, ustedes tienen. Então, é diferente, né? Então, é um verbo irregular, tá? Esses verbos, vocês depois podem ir no livro, na página 25, fazer uma revisão, né? Dar uma estudada, conjuga no caderno, depois confere se fez certinho, porque a gente aprende verbos conjugando, tá? Aí também tem os verbos pronominais. O que é um verbo pronominal? É um verbo que está no infinitivo, né? Na sua forma normal, AR, ER e R, e acompanhado dele vem com o pronome átono si. Então, aí eu tenho o verbo llamar-se, que é chamar, duchar-se, que é banhar, vestir-se, acordar-se. Acordar é lembrar. Então, quando eu conjugo esses verbos, eu coloco um pronome átono antes dele. Eu conjugo o verbo lhamar-se, por exemplo. O verbo lhamar eu vou conjugar no presente do indicativo e antes dele, né, de acordo com a pessoa, eu vou colocar um pronome átono. Então, por exemplo, eu me llamo. Então, me se refere à primeira pessoa. Observe que eu conjuguei o verbo llamar no presente. Eu me llamo. Tu te llamas. Segunda pessoa do singular. Ele, usted, se llama. Então, eu usei o si referente à terceira pessoa. Nós outros nos llamamos. Então, nos, primeira pessoa do plural. Vós outros, vós outras, os llamais. Então, os, segunda pessoa do plural. Eles, eles e ustedes se llamam. Então, usei o si novamente na terceira pessoa do plural. Então, sempre assim, eu me llamo, tu te llamas, se llama. Então, observe que eu conjuguei o verbo, né, llamar no presente e, de acordo com cada pessoa, eu coloquei o pronome ato, certo? O verbo duchar-se. Eu me ducho, te duchas, se ducha, nos duchamos, os duchais e se ducham. O verbo vestir-se, né? Eu me visto. Então, coloquei o verbo vestir no presente e o me, que é de primeira pessoa do singular. Tu te vistes, ele ou ela, ou ustedes se viste.
nós outros nos vestimos, vosotros os vestis, eles, eles, e ustedes se vestem. Então, é assim que você conjuga um verbo pronominal. Coloca no presente do indicativo e, de acordo com o pronome, né, você vai colocar o pronome átomo, certo? De acordo com a pessoa, né, se é Joe, se é tu, se é ele, você vai colocar o pronome de acordo, tá? Então, isso tá no seu livro também, na página 25. Então, depois vai lá, dá uma revisada, certo? Estuda e vai responder a atividade do livro que está na página 26, que é referente a esses conteúdos, dos verbos irregulares, ser, estar, tender e a ser, e do verbo pronominal, tá bom, gente? Então, dá uma estudada, responde as atividades, vou repetir, responder a 21, né? Vai ler a 22 novamente, e responder a 23, né? 21 e 23 referente ao texto, e ao assunto do hipocorístico, né? E dos verbos irregulares e do verbo pronominal na página 26 para responder a atividade, tá bom, gente? Então, se cuidem, fiquem com Deus e estudem.